Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de ciências. Antes da gente começar essa aula, vou pedir logo para vocês para se inscreverem aqui no canal, deixarem um comentário, deixarem um like e ativarem o sininho, porque aí, toda vez que entrar vídeo novo, vídeo aula nova, história, alguma coisa, vocês serão notificados, tá bom? Então, aguardo vocês por aqui. Então, vamos lá. Na nossa última aula de ciências, nós falamos da diversidade de materiais que existem na natureza, não é mesmo? Falei de vários materiais. Quem não assistiu a aula de ciências, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem essa primeira aula que eu dei lá sobre a questão do uso de diversos materiais. Lá naquele vídeo, naquela videoaula, eu frisei bastante sobre o plástico, que é um dos materiais que nós mais utilizamos, mas nós precisamos conhecer um pouco mais sobre esse material que é tão utilizado, sobre o plástico. A gente vai conhecer um pouquinho da história do plástico e depois algumas outras questões que envolvem o uso excessivo do plástico. Então, para começarmos, eu vou colocar aqui um videozinho contando para vocês a história do plástico. Assistam aí. A história do plástico. O plástico foi originalmente comercializado para salvar os elefantes. Ele surgiu para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar. Contudo, hoje este material ameaça a vida de tantas outras espécies, especialmente os animais marinhos, que confundem o plástico com comida. E, infelizmente, a maioria dos plásticos não pode ser reciclada. Existem 7 tipos de plástico e eles não combinam entre si, tornando a reciclagem inviável. Muito bem. Agora que nós já sabemos a história do plástico, vamos falar um pouquinho sobre a questão do lixo. Como assim, professora Sheila? Bom, o que é o lixo? O lixo é tudo que nós jogamos fora. Todo ou qualquer coisa que a gente descarta e vai para o lixo. Podendo ser objetos de plástico, podendo ser alimentos, várias coisas, tudo papéis, tudo que a gente não precisa, que a gente não usa, a gente joga no lixo. Isso a gente chama de resíduo sólido, tudo que vai para o lixo. O plástico é o tipo de material que mais aparece nos nossos lixos. E pelo que vocês assistiram no videozinho aí, o plástico se tornou um grande problema para a humanidade. Por quê? Porque são vários tipos de plástico, eles demoram para conseguir fazer uma reciclagem. Quando não consegue se reciclar, porque são poucos que dá para fazer a reciclagem, quando não se consegue fazer a reciclagem, eles demoram muito para sumir na natureza. E aí, eles se tornam um grande problema, principalmente quando eles vão para a água. Olha essa imagem. Uma quantidade de lixo plástico dentro da água. Isto é um grande problema ambiental. Então, o que podemos fazer? Precisamos pensar em algumas questões sobre o uso excessivo do plástico, não é mesmo? Para nós tentarmos reverter essa situação tão preocupante no nosso meio ambiente. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer um uso consciente do plástico. Então, é preciso ter essa consciência na hora de utilizar o plástico para fazer objetos e coisas. Outra coisa, precisamos saber aonde descartar o nosso lixo de plástico. Não podemos sair jogando esse lixo dentro de qualquer lugar ou nas águas dos mares, dos rios, dos lagos. Isto é prejudicial ao meio ambiente porque muitas vezes os animais, os seres, na realidade, que vivem na água, os peixes e vários outros, se alimentam desse plástico e acabam morrendo. Então, é o uso consciente e o saber onde vamos descartar. E também os seres humanos precisam aprender a utilizar outros
outros tipos de materiais que não façam tanto mal ao nosso meio ambiente. Então tá, gente, muito bem. Eu quis falar um pouquinho sobre o plástico por ele ser realmente um tipo de material muito usado e ser um grande problema nos dias de hoje, no mundo atual, tá certo? Então, fiquem bem, assistam o primeiro vídeo dessa série de aulas sobre o uso de materiais e na próxima semana eu vou falar de uma coisa muito legal que vocês vão gostar. Vamos continuar falando sobre a questão do uso de diversos materiais, mas nós vamos falar de uso de diversos materiais nos brinquedos. Acho que vocês vão interessar bastante pela próxima aula. Beijos, até o próximo vídeo.